E aí, pessoal? E aí, pai? Bom dia? Bom dia. Bom dia, né? Se você tem alguma expectativa em mim, destenha toda a sua expectativa. Tenha a sua expectativa em Jesus, na sua palavra, o que Ele pode fazer. Porque é quando os nossos olhos estão no lugar certo que nós experimentamos verdadeiramente algo genuíno. Se os seus olhos estiverem em uma canção, se os seus olhos estiverem em uma pessoa, em um método, em uma nota, facilmente nós podemos ser levados a não experimentar em totalidade o que o Senhor tem para nós. Então nós estamos aqui para instigar a sua fome, nós estamos aqui para esticar, para alargar o seu estômago, para fortalecer os seus ombros, para carregar a presença. Mas baseado não em alguém, em uma pessoa, mas em Jesus, aquele que é digno da nossa completa atenção, do nosso completo anseio, do nosso completo desejo. E eu poderia hoje ministrar muitas coisas diante do tema do retiro, mas eu vou ministrar a única coisa que o Senhor me deu. Eu até tentei me esforçar para tentar produzir algo. Eu até tentei agitar as águas. Mas eu fui levada várias e várias, incontáveis vezes para o mesmo lugar. Então, hoje o que eu tenho para te dar é uma única coisa. É uma coisa que, se você entender, vai mudar a tua vida, vai mudar a forma com que você anda com Deus, a forma que você o enxerga, a forma com que você encara os seus irmãos, a igreja, o seu chamado, o seu ministério, seja o que for. Se você entender o que é amizade com Deus, isso vai mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque isso mudou a minha vida. Quando eu conheci Jesus na minha adolescência. Então já faz alguns bons anos aí, né? Eu estou trintando, não parece, né? Mas eu estou trintando. Então já faz assim muitos anos que eu me deparei com o Evangelho. E eu lembro que a primeira vez assim que o Senhor ele fez algo dentro de mim, não foi um espetáculo, sabe? Mas eu lembro perfeitamente eu sentada na cadeira e eu ouvindo a pregação e eu falei assim: nossa Deus, parece que eu nasci para viver isso. Eu não sei, mas parece que nada vai fazer sentido se eu não viver isso aqui. De alguma forma, aquele dia, as escamas dos meus olhos começaram a cair. E eu não entendia nada ainda. Então eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha tido um relacionamento com Jesus, eu nunca tinha entendido esse lugar que provavelmente você já está experimentando. Mas eu tinha uma certa convicção em mim. E eu lembro que eu comecei a me inclinar, sabe? Falei, cara, se é isso que Deus tem pra mim, eu preciso cavar mais, porque eu não entendo nada, eu não sei nada. E aí a única coisa não. E aí uma coisa assim que me chamou muita atenção uma vez que eu preguei, que uma pessoa pregou, foi quando ela falava com um relacionamento profundo com Deus. E eu lembro que foi algo muito simples, mas de alguma forma aquilo entrou em mim com uma violência tão grande que eu comecei a ficar enferma de amor. E eu lembro que eu chegava em casa tarde da noite e eu não conseguia dormir porque eu queria ler a Bíblia
Bíblia. Eu queria entender aquele Deus que de alguma forma estava me alcançando. E eu lembro que eu pegava a lanterna do meu celularzinho, aquele celularzinho de Bluetooth, né, gente? Vocês lembram que passava até infravermelho, um trem assim? Eu lembro que eu abria a Bíblia assim, punha coberta de canto assim, e ficava com um na Bíblia. E ali eu ficava lendo e relendo. E eu lembro que naquela época eu não tinha fome de mais nada. Eu não tinha fome de um ministério, eu não tinha fome de um dom, eu não tinha fome de um microfone, eu não tinha fome de algo assim, sabe? Não que essas coisas não sejam boas, tá, gente? Isso é maravilhoso, o Senhor nos usa e o Senhor é poderoso. Mas a única coisa que eu tinha fome era de conhecer Deus. E aquilo eu me estendi por anos. E aí todo mundo perguntava pra mim, nossa, o que mais chama atenção em você na Bíblia? Eu ficava assim, cara, várias coisas, mas eu sempre voltava pro mesmo lugar. A coisa que mais me chama atenção, que mais mexe comigo, é o fato de eu poder andar juntinho do meu Deus. Curas, maravilhas, gente, eu amo isso, ó, nossa, eu oro muito, viu? Sou meio doidona lá em casa. Mas o que mais enche o meu coração é eu poder estar pertinho de Jesus. E talvez você está aqui como eu já estive um dia. Eu não sei nada, eu ainda não li o suficiente. Eu mal sei que é teologia, eu mal estudei, mas de alguma forma você entrou aqui e você começou a perceber que isso aqui pode mudar a sua vida. Então eu estou te contando isso porque se você se identificou, Deus está falando com você. Deus está falando hoje, agora, com você. Talvez o seu coração esteja revirando, a sua mente esteja pensando em muitas coisas. E eu quero te falar que o Senhor está falando com você. É o próprio Deus. Eu sou nada, eu sou só um instrumento. Mas Jesus está sussurrando no seu ouvido que você sentou aqui, que as escamas dos seus olhos começaram a cair. E a única coisa que Ele quer é que você o encontre e passe o resto da vida com Ele. E quando eu olho para a vida de Moisés, eu não vejo diferente. Nós sim nos apegamos em várias partes onde Moisés ele experimentou de poder e glória, sim. Moisés jogava o cajado, virava uma serpente. Moisés falou para o rei e tudo que ele falou se concretizou, cada praga. Então Moisés ele viu coisas assim surpreendentes. Talvez Moisés viu mais que nós. Talvez, por mais que a gente ainda tenha experimentado muito do Senhor, Moisés experimentou acho que mais. Moisés viu o pão cair do céu. Moisés feriu a rocha e saiu água. Moisés viu uma sarça que queimava e simplesmente não se consumia. Mas existia um anseio no coração de Moisés que não se apagou durante a caminhada. Moisés ele não se satisfez com todas as maravilhas que estavam diante dele. Moisés ele não se cansou. Moisés ele não se contentou. E por que eu estou te falando isso? Porque talvez nós vamos experimentar um toque de Deus, mas nós não devemos sair saciados. O segredo após o retiro e qualquer outra coisa que nós fazemos é nós não sairmos saciados. É nós sabermos que existe mais em Deus.
que existe um rio que flui e não para. Então, se nós entendemos isso aqui não é apenas um toque, não é uma emoção, não é uma canção, mas é a ferramenta para que a gente entenda que o Senhor vai mudar as nossas vidas. Moisés, Êxodo 33, diante de tudo que ele já tinha experimentado, ele falou assim: Senhor, então, deixa eu te falar um negócio. Longe de mim o Senhor achar que eu sou ingrato. Afinal, o Senhor fez tantas coisas. Mas o Senhor pode mostrar a sua glória? Eu sei, Deus, que tem mais. Se o Senhor não falar, se o Senhor falar que não tem mais, não, Deus, a gente vai brigar aqui. Porque eu sei que tem. Sabe, às vezes a gente precisa ser um pouco ousado com o Senhor. Deus, não vem me falar que é só isso. Eu sei que tem mais. Moisés, ele soube distinguir do que era uma presença e do que era uma glória. O Senhor estava presente com o povo. Moisés tinha essa consciência de que o Senhor era com eles. Mas Moisés, ele não ficou satisfeito com apenas aquela presença que pairava. Moisés queria experimentar algo transcendente. Será que você ainda tem fome de algo transcendente? Eu tenho. Algo que os nossos olhos ainda não viram. Talvez você já viu algo em Deus, mas e se o Senhor cavar um pouco mais a sua visão? E se o Senhor esticar um pouco mais ela, para que você experimente algo que ainda não foi lhe revelado por completo? E Moisés, ele tinha esse profundo desejo. O Senhor até propôs para Moisés que ele fosse sozinho. E, gente, muito legal. Moisés ia ter sucesso na sua vida. Imagina se o Senhor falasse para nós: não, podem ir. Vocês terão sucesso. Pessoas vão ser convertidas. Sinais e maravilhas te acompanharão. Mas aqui, eu só vou mandar um anjo. Moisés não admitia viver sem o próprio Deus. Moisés, ele não queria apenas o que Deus podia fazer, mas ele queria o próprio Deus. Isso aqui é poderoso demais. Ele queria o próprio Deus. Só que a forma como que o Senhor foi se revelando a Moisés foi algo progressivo. Então nós vemos Moisés primeiramente na sarça ardente, depois nós vemos Deus com as pragas, nós vemos tudo que Deus fez ali no deserto, e foi de uma forma progressiva que Moisés foi experimentando o Senhor, não foi de uma vez. Moisés, ele simplesmente não chegou e experimentou a glória de Deus, e aquele anseio não foi rápido no coração dele, mas foi de forma progressiva, foi de forma crescente. Só que antes de nós experimentarmos algo glorioso, o Senhor nos capacita para viver uma etapa antes. E por que você está falando isso, Paty? Olha o que vai falar em Atos. Atos 7:30. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Presta atenção. E completado 40 anos. Gente, presta atenção nisso aqui. E completado 40 anos. Moisés no Egito mata o egípcio. E eu acredito que naquele momento ali, Deus já estava promovendo alguma inconformidade no coração de Moisés. Moisés ainda não tinha dimensão do que ele poderia viver. Moisés, ele não sabia exatamente o que poderia acontecer, mas uma inconformidade já nascia no coração de Moisés. Só que com medo ele foge para o Egito. Para o Egito não, ele foge para o deserto.
E esse lugar de deserto, eu acredito que foi a formação espiritual de Moisés para que ele experimentasse a glória e o poder de Deus. Foi uma formação espiritual para Moisés, para que ele distinguisse o que é o poder e o que é o próprio Deus. Foi o tempo de Moisés entender que a sua espada não libertaria o povo. Porque talvez para Moisés naquele momento, se eu fizesse uma rebelião e matasse todos os egípcios, aí eu resolveria e libertaria o povo. A síndrome de Pedro. Vamos cortar aqui a orelha de Malco, vamos brigar aqui. E Jesus não vai por propósito dele. Então naquele momento, Deus falou assim, não, Moisés, calma. Eu vou tirar de dentro de você aquilo que você pode fazer com a sua força. E eu vou te colocar em um lugar onde você vai experimentar do meu tratamento. Deus queria que Moisés entendesse algo mais profundo. Deus queria que Moisés arrancasse todas as suas convicções de dentro dele. Deus queria que Moisés fosse tratado por ele mesmo. Então foi necessário 40 anos. 40 anos para que Moisés entendesse exatamente o que Deus queria. Talvez você está aqui buscando alguma resposta, ou talvez você esteja aqui com expectativa em algo, esperando que Deus te mostre e te revele. Meu amigo, espera. Espera. Porque quando você menos esperar, o Senhor vai aparecer e o Senhor queimará numa sarça ardente e revelará a sua vontade, a sua boa vontade. Só que para isso, a gente não pode se contentar apenas com o que Deus pode fazer através de nós. Nós precisamos carregar um anseio de vê-lo. O que esses homens viram? O que Paulo viu? O que Elias viu? O que Davi viu? O que Moisés viu? Eles viram Deus. E talvez você esteja aqui como eu já estive. Mas, Paty, eu não sei se Deus me chamou para ser sua amiga ou seu amigo. Eu não me sinto capaz. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés se sentiu completamente inseguro, porque ele falou assim, Deus, eu não sei falar. Quando Deus apareceu para Davi, ele teve medo de enfrentar Golias. Quando Deus apareceu para Elias, ele estava deprimido. Então deixa eu te falar, sua condição não interfere. O Senhor te encontra nela. O Senhor te capacita nela. O Senhor te toca nela. O Senhor não está te pedindo hoje para você estar 100% resolvido. O Senhor está pedindo só o seu coração comprometido. Então venha como Davi, inseguro mesmo. Venha como Elias, deprimido. Venha como Moisés, como alguém que se considera que não sabe falar. Venha como você está. Existe uma formação espiritual para nós, assim como foi com Moisés. Só que essa manifestação da voz de Deus, ela exige solidão e abandono no deserto. Um lugar desconfortável e sem comodidade. Moisés, ele não esperou em um lugar confortável. Moisés, ele esperou em um deserto. Num lugar completamente desconfortável, até que Deus se revelasse para ele. Você não precisa do ambiente propício e nem da estação propícia. Você só precisa continuar perseverando em Deus.
enquanto nós esperamos que o Senhor promova algo propício, nós estamos perdendo tempo, porque nós iremos provocar o Senhor. Você acha que Moisés não provocou Deus? Moisés teve 40 anos para voltar para o Egito. E ele não voltou, ele ficou no deserto. E aquilo deve ter provocado o coração de Deus. Moisés, Moisés, você não sabe o que pede. Moisés, você não sabe o que você vai encontrar. Moisés, Moisés, agora eu sei porque eu te encontrei. Eu sei porque é você. Não porque você sabe falar, não porque você se considera bom, mas porque você vai esperar em mim. Os amigos de Deus não são os mais capacitados aos olhos humanos. Eles são aqueles que esperam em Deus. Então, se talvez você está sentindo que a sua estação é de inverno, que o Senhor transforme em primavera para que você floresça. Se você sente que você esperou demais, se você veio para esse retiro se sentindo num deserto, que o Senhor apareça para você em uma sarça. Moisés precisou esperar para experimentar a glória. Uma vida íntima com Deus é construída a partir da espera. E assim foi com Moisés, e assim foi com um homem assim sensacional que eu amo e sempre volta ao meu coração, que foi João Batista. João Batista, ele soube esperar a voz de Deus. João Batista, ele soube o momento exato que ele precisava fazer o que ele precisava fazer. João Batista, ele foi experimentado no deserto. Não tinha comodidade, não tinha conforto, mas tinha o próprio Senhor. Tinha a voz de Deus. João Batista era um dos maiores homens considerados nascido de mulher. A Bíblia não falou sobre Moisés, não falou sobre Paulo, não falou sobre João, não falou sobre Elias, sobre Ezequiel, não. A Bíblia falou de João Batista. Mas vocês já perceberam que a gente tem poucas coisas sobre João Batista? O que você sabe dele? Ele foi alguém que preparou o caminho para o Senhor, viveu no deserto, em pouco tempo se levantou. O seu ministério durou de 6 meses a 12 meses. E ele encerrou tendo a sua cabeça cortada. Você não vê falando sobre curas, maravilhas, nada grande sobre João Batista. Mas sabe o que eu acho que fez com que Jesus desse essa definição para ele? Era a proximidade de João Batista. João Batista era considerado o amigo do noivo. E ele fala que ele se alegrava, não quando haviam curas e maravilhas, não quando algo estrondoso acontecesse no seu meio, mas quando ele ouvia a voz de Jesus. Esse foi o ministério de João Batista, regado pela voz de Deus. Os amigos, eles carregam a voz de Deus. Os amigos, eles esperam Deus falar. Os amigos não são desesperados. Os amigos não estão com temor dos homens. Os amigos não estão com expectativa humana, mas eles têm profunda expectativa na voz do Senhor. E quando você tem a voz de Deus, você não tem medo do que você está fazendo. Você não tem medo de fazer algo além do que Deus te pediu. Porque você está pertinho dele. Porque você carrega essa convicção. Primeiro nós experimentamos a revelação de Deus. Primeiro nós experimentamos esse lugar de intimidade, de profundidade. E após isso nós somos capacitados a fazer qualquer outra coisa. Sabe qual que é o nosso maior perigo? Sabe o que pode ser a nossa morte? Nós queremos colocar mais em prática
o que a gente é do que conhecer Deus. Porque se nós não vemos, nós nos cansamos. Porque se nós não vemos, os nossos joelhos vacilam. Então tá tudo bem você vir aqui no ICC e você entender tudo que você precisa fazer, toda a postura que você tem que ter diante do seu departamento, tudo aquilo que você precisa ter, as ferramentas necessárias. Mas, meus amigos, a ICC ela não é um método para você tentar alcançar algum lugar. A ICC ela é uma ferramenta. O lugar correto é o Senhor. Então, primeiro você conhece. Então, primeiro você experimenta da revelação de Deus. E depois você faz. Porque é assim que as nossas obras, elas não são vazias. Porque com o tempo, nós podemos nos tornar automáticos. Porque nós aprendemos a fazer. Só que nós precisamos ter o coração de Moisés. Senhor, se você não for conosco, nós não nos moveremos. Se a nuvem não se levantar, se a glória não se levantar, nós não nos moveremos. Nós precisamos parar de querer mover o acampamento sem a nuvem ter se movido primeiro. Cara, se você sente que Deus não está te movendo, espera no deserto, busca o Senhor, Ele vai aparecer. Eu te dou certeza. E toda vez que eu me sinto no deserto, eu falo assim: Deus, não sei quando o Senhor vem, mas eu vou te falar, o Senhor tem trabalho, viu? Porque eu vou ficar aqui. Não vai se esquecer de mim, porque eu vou te provocar. Mesmo que eu não sinta, eu acredito. Nós precisamos acreditar. Gente, eu tô aqui para provocar a sua fé. Eu tô aqui para fazer você acreditar. Você precisa parar. Você precisa parar. Nós não fomos criados para nenhuma outra coisa, a não ser conhecer o nosso Deus. Então, que se a gente tiver de andar no deserto, esperando a manifestação dele, que a gente ande, mas que a gente não se mova sem ele. Que a gente não ouse achar que levar a arca para o meio do campo de batalha vai resolver a batalha. Foi isso que o povo fez um dia. Nós precisamos ganhar uma batalha. Será que o Senhor vai ser conosco? Já sei. Temos um método. A arca. Vamos levar ela para o meio do campo. E assim nós ganharemos. E o povo busca e traz a arca para o meio do campo de batalha. Nunca morreu tantos soldados como naquele dia. Porque o método, ele não traz vitória. Então nós precisamos discernir qual é a voz, qual é o desejo de Deus. Se realmente a arca tem que estar aqui ou se tem que estar ali. Porque é só assim que nós vencemos as nossas batalhas. É discernindo. Isso não se faz com muitas vozes. Isso não se faz ouvindo tantas coisas. Isso se faz em um lugar de solitude e solidão. Isso se faz num lugar de intimidade. Sabe o que é o deserto? O encontro de duas pessoas. Para de tentar levar uma multidão para o seu secreto, achando que isso vai resolver, que Deus vai vir. Não. É o lugar onde Deus se encontra com você em particular. Como ser uma habitação para Deus? Como não manter o nosso bezerro de ouro? Fácil. Chega perto de Jesus que Ele quebra tudo. Gente, quando eu estou muito mal, eu não quero correr para Deus. Porque eu falo assim, não tem como eu vencer essa batalha. Deus vai quebrar tudo. Não existe outro método. Existem ferramentas. Leitura bíblica, devocional, músicas, canções. Tudo isso são ferramentas e vamos usá-las, sabe? E vamos nos deleitar nas ferramentas. Mas vamos pedir para Jesus sentar do nosso lado e falar com a gente. Vamos
Vamos deixar com que a voz de Jesus fale conosco. Às vezes a gente precisa nos achegar na voz de muitas águas, sabe? Porque é tanto barulho externo que a gente não consegue entender o que Deus está falando. E a gente precisa se achegar e só ouvir as torrentes de água sobressaindo sobre qualquer pessoa. Dizem que quando você vai nas cataratas e você está bem pertinho delas, você não consegue ouvir o que o outro vai falar com você. Porque é tão forte, porque é tão intenso, que você só consegue ouvir o barulho de muitas águas. Então nós precisamos estar perto para entender, ouvir. E a glória de Deus, ela é alcançada por essa fome, por esse anseio, por esse desejo. E é só assim que nós não vamos cair no automático, mas nós teremos a nossa vida com o Senhor esticada. Então eu posso te prometer aqui muitas coisas, mas eu estou aqui para te falar, olha, Jesus está aqui. Você pode chegar, ficar pertinho dele e experimentar. Moisés, ele não ficou satisfeito com a presença. E às vezes nós confundimos presença com glória. Presença e glória não são a mesma coisa. Nós experimentamos muito da presença. Talvez você ficou aqui, você sentiu uma impressão no seu coração, você sentiu algo bom. É porque o Senhor se fez presente com a sua presença. Mas glória é um lugar superior. É quando nós crescemos tanto na presença que ela transcende e ela ultrapassa o limite dos céus e ela faz com que a gente experimente o sobrenatural. Então nós estamos aqui sim para amar a presença de Deus, mas nós estamos aqui para clamar pela glória de Deus. Eu gosto muito dessa definição de glória que eu vou ler para vocês. A glória, ela é perturbadora, indomável, incontrolável, impossível de deter e perigosamente consumidora. A glória destrói planejamentos, agendas, ordens de culto, seleção de cânticos e planos caprichosos elaborados. Frustra, expõe, desconcerta e toma o impotente controle dos líderes da igreja. A glória, ela é perigosa e é revolucionária. A glória arrasta como um maremoto que leva embora as redes e as fronteiras de segurança que nos ajudavam a sentir seguros. O relógio talvez marque o início das nossas reuniões, mas é inútil determinar quando a reunião vai acabar. A glória não é para os que têm controle. Eles são para os loucos. Ela é para os amigos. Os amigos, eles não querem os anjos. Eles querem o Senhor. Jesus. Quando você está perto de Deus, você entende que o anjo é só uma criatura a serviço dele. Senhor, não me mande o servo, me mande o Senhor mesmo. Que os anjos encham esse lugar e ministrem a nós. Mas que Deus pise na terra. 2 Crônicas 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor é leal e Ele dura para sempre. A glória de Deus é indomável. Ela é perigosa. Sabe por que ela é perigosa?
Porque a gente entra cheio de achismos, cheio de agendas, cheio de sonhos. E ela simplesmente revoluciona tudo. Eu nunca vou me esquecer de uma frase que o Fazola ele disse, que ela simplesmente marcou a minha vida quando ele veio aqui. Ele disse assim: precisamos da glória que resolve tudo. Precisamos da glória que resolve tudo. Nós precisamos da presença, que o Senhor venha e se faça presente nas nossas reuniões e que o Senhor se agrade de nós. Mas nós precisamos experimentar a glória que nos capacita a deixar o que nós precisamos deixar, a glória que nos faz ansiar por aquilo que nós precisamos ansiar. É a glória que tem esse poder, mas nós não fazemos distantes, nós precisamos estar perto do Senhor. A glória de Deus, o G ele falou um pouquinho sobre ontem, sobre quando a glória vem, como nós experimentamos ela. E nós podemos experimentar a glória de duas formas. Por quê? Talvez você esteja sentado aqui e você esteja padronizando a glória de Deus. Então você esteja pensando assim: olha, eu só vou saber se eu experimentar a glória de Deus se eu receber como Ariadna. Se eu me comportar como ela quando Deus me tocar. E a glória de Deus, ela pode ser sentida sim nos 5 sentidos, em todas as esferas dos nossos sentidos. Nós podemos ter percepções visuais, olfativas, visuais, toque de Deus, o Senhor tocando na nossa carne, a ponto da gente não se conter. Mas ela também pode vir como vem em João e Apocalipse. Ele viu, ouviu, mas também houve um recair do Espírito de sabedoria sobre ele. E ele compreendeu todas as coisas. Então o Senhor vai recair sobre você experimentando de uma forma visual, auditiva, olfativa, mas talvez o Senhor vai vir sobre você e você vai compreender todas as coisas. E é essa glória que eu quero experimentar. É a glória que vai selar as pregações. Porque talvez está aqui, ó. Mas quando a glória vem, ela desce para o coração. Ela desce. E ela resolve tudo. Ela resolve a nossa agenda. Ela resolve a nossa fome. Moisés, ele tinha uma grande missão. E a missão era: Moisés, causarei um avivamento no meio desse povo. Vou libertá-los. Vou retirar eles de toda a escravidão e vou levar para Canaã, e eles vão experimentar de toda a minha bondade, de todo o meu senhorio, de toda a minha primazia, de toda a minha soberania. Mas isso só se tornou possível porque Moisés entendeu a amizade com Deus. Então é louvável nós desejarmos um avivamento no sul de Minas. Nós temos grande expectativa, mas o Senhor nos fala hoje: eu quero colocar em vocês um profundo desejo de serem meus amigos. Porque o porvir é só uma consequência. Meu amigo, quando a gente está cheio de Deus, ninguém segura. Não existe temor de homens, não existe insegurança, não existe desejos pessoais. A gente até tem, mas sabe, quando a gente está diante da glória, meio que eles se vão. Então, para libertar um povo da escravidão, nós precisamos nos posicionar enfermos de amor pelo Senhor, produzindo em nós o querer, mas também o efetuar. E esse é o poder da glória. Quando ela vem de forma indomável, é quando a gente já não tem mais controle. A gente quer tentar segurar o choro, a gente quer até tentar segurar o joelho, a gente quer até tentar segurar a nossa entrega, mas a gente não consegue. Porque como responder de forma diferente diante de Deus? Nenhum homem
conseguiu responder de forma diferente. Ezequiel viu a glória de Deus. Ele... Isaías viu a glória de Deus. João viu a glória de Deus. É incontrolável quando o Senhor nos encontra. Eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta aí, se vocês forem abrir comigo, em Êxodo 24. Então a primeira coisa que capacitou Moisés a ver a glória de Deus foi entender que o deserto ele não era uma provação, ele era uma formação. E a segunda coisa que capacitou Moisés a ver a glória de Deus era toda a consagração que Moisés tinha. Gente, a glória ela precisa ser instigada. Para conseguir a glória, a gente precisa lutar por ela. A graça, ela é de graça. Mas essa intensidade que nós buscamos, ela é com violência. A gente não alcança esse lugar com mesmice, fazendo o mínimo. Nós alcançamos com violência. E eu preciso te falar isso por quê? Porque às vezes a gente acha, nossa, Jesus veio, a graça está sobre nós. Podemos viver da forma com que nós desejamos, não. Nós precisamos nos consagrar de forma completa como Moisés. Moisés, ele não recusava os chamamentos do Senhor para jejuar e ficar à sua espera. Nós precisamos levantar de novo essa disciplina espiritual. Eu quero te falar aqui hoje, nós precisamos erguer essa disciplina espiritual na nossa casa. Nós precisamos jejuar. O jejum, ele dá asas às orações. Guarda isso, anota. O jejum dá asas às suas orações. Então Moisés, ele estava diante da face de Deus com orações, súplicas, intercessões, mas também jejuando. Sabe qual que é o meu sonho? A Ariadna chegar em mim e falar assim: Pati, você não sabe o que está acontecendo. Não, tá dando BO na igreja. Todo mundo me procura falando assim: nossa, ó, vou ter que parar a dieta esse mês. Não dá para seguir, Ariadna. É porque Deus está me chamando. Deus está me chamando para me consagrar. Para alguns vai ser bom perder uns quilos. Para outros, talvez nem tanto. Eu tenho que usar até cinto, senão minhas roupas caem. Mas o Senhor quer uma intensidade e uma violência de nós. A gente não pode se amoldar, gente. A gente precisa estar pronto para provocar os céus. Eu quero dizer para vocês, eu estou pronta para provocar um avivamento. Eu estou pronta para provocar a libertação do sul de Minas. É impossível negar o que eu vi, mas eu quero mais. Senhor, eu quero a sua glória. Eu quero a sua glória. Eu quero o Senhor ir na frente. Eu quero levantar o acampamento, mas eu quero ver a nuvem de glória sobre nós. Nós precisamos provocar com a nossa consagração. Vamos nos separar. Vamos, depois desse retiro, não entrar nas nossas vidas e nos ludibriar novamente, mas vamos nos separar. Porque é lá que os nossos pecados, eles morrem de fome. É no deserto que os nossos pecados morrem de fome. Nem Jesus foi poupado dele. Depois do batismo, Jesus foi impelido pelo deserto? Não. O Espírito o impeliu. E lá ele passou 40 dias como Moisés,
sem comer e sem beber. E lá ele foi experimentado. Transforma essas pedras em pão. Peça o que você quiser. Ele foi experimentado. É lá que nós somos experimentados. E nós dizemos, não, eu não preciso transformar essas pedras em pão, porque eu tenho o pão da vida. Eu não preciso desses reinos. Eu não preciso de sucesso, porque o meu sucesso é o meu Senhor. Eu não preciso tentar o meu Deus, porque eu confio nele. Às vezes o Senhor precisa nos levar para o deserto para ver se a gente para de provocar esse lugar. Deus, mas o Senhor não me tira daqui. Ele precisa nos levar para falar assim, Pati, você não precisa disso. Eu já falei. Fica seguro em mim, confia em mim. Então é lá o nosso lugar. Daniel rejeitou os manjares. Daniel rejeitou o bom da Babilônia. É tempo de nós rejeitarmos para vermos a glória de Deus, para experimentarmos a glória de Deus. Ontem o Gi falou assim, nossa, eu recebi uma mensagem que eu estou no meu coração de jejuar. A gente não sabe quem que é, né? Mas deixa eu te falar. Talvez o Senhor já começou em você. Eu não sei quem é, e se você está aqui, glória a Deus. Mas talvez o Senhor já começou em você. Cara, eu preciso me separar. Eu preciso me devotar. Eu preciso me esticar. O Senhor está te chamando para esse lugar. Eu te levarei ao deserto e falarei de amor. É lá que nós somos enfermos de amor. É lá que o nosso coração palpita pelo que é certo. Êxodo 24. Depois Deus disse a Moisés, suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uma única voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da minha aliança. A aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Talvez você chegou aqui esperando uma punição de Deus, mas o sangue da aliança já foi aspergido sobre você no primeiro dia. E o Senhor só está esperando o momento exato, aonde Ele vai revelar a sua transcendência. E eles viram a beleza da glória de Deus. Eles viram Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Sabe por que aqui eles já experimentaram a glória de Deus?
porque eles foram elevados em uma outra dimensão. Então, quando você fecha os seus olhos e você experimenta de algo que você não compreende, o Senhor está te levando para uma outra dimensão. O Senhor te coloca na mesa. E o Senhor fala para você assim: os sacrifícios de comunhão já foram feitos. Você pode sentar, comer e beber. Eu tenho expectativa de sentar na mesa de Deus, comer e beber, assim como foi com Abraão. Você está vendo como que é íntimo? Para os judeus, alguém entrar em casa, sentar, comer e beber, é algo muito íntimo. Sabe por que em Apocalipse fala que ele bate a porta, ele está com essa expectativa, porque ele quer entrar e ceiar, porque ele quer esse relacionamento, ele quer essa comunhão. Então sentar e beber não é algo cômodo como a gente pensa que é, mas é algo íntimo. O Senhor quer revelar o seu esplendor. O Senhor quer nos dar certeza de que nós já fomos redimidos. O Senhor quer nos colocar na mesa e nos fazer experimentar de uma vida de comunhão profunda com Ele. Disseram o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, pode procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subir no monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Sabe qual que é o convite de Deus para nós? Vocês precisam subir e vocês precisam permanecer. Quando eu chamar, vocês devem entrar, mas vocês precisam permanecer. Não é só entrar, gente. Não é só pisar na nuvem. É entrar e permanecer. E Moisés ficou lá 40 dias, 40 noites, sem comer e nem beber. Que durante esse retiro, o Senhor fale ao seu coração e confirme no seu coração que é hora de entrar, mas é hora de permanecer. Domingo que vem não é dia de nós sairmos da nuvem e entrarmos aqui e levantar canções e orações. Não. É tempo da gente ainda continuar na nuvem. Quando você saiu da sua casa, você não saiu da nuvem. Você só trouxe ela, porque Deus se movimentou junto com você. Nós precisamos parar de pisar e sair. Pisar e sair. A gente precisa pisar e ficar. E permanecer. E morar. E experimentar da glória de Deus. Não como um evento que a gente vê uma vez ao ano acontecer, mas que seja o nosso lugar de habitação. Que o Santo dos Santos seja o nosso lugar de habitação. Que o Santo dos Santos seja a nossa moradia. Que a nuvem de Deus seja a nossa casa. Que a nuvem de Deus seja o nosso encontro. Que a nossa consagração seja a revelação de que nós estamos enfermos de amor. Nós não podemos deixar o nosso amor pelo Senhor se esfriar. Gente, eu tô aqui para falar para vocês que a gente não precisa ver a glória uma vez por ano. A gente pode vê-la por uma vida.
Quando nós somos jovens, eu ainda sou jovem, mas tem outras pessoas que são mais jovens que eu e outras mais velhas. E quando nós somos jovens, nós ouvimos muito: é assim mesmo, primeiro amor, é assim. Depois passa, a gente cresce, a gente amadurece. É porque tá na casa dos pais e a gente não tem boleto para pagar, né? Então fica mais fácil buscar Deus. Quando eu me encontrei com Jesus de verdade, sabe qual que foi a minha oração? Eu tinha uns 17 anos. Foi algo assim, bem impactante dentro de mim, porque eu falei assim: Senhor, se um dia eu casar, e se um dia eu tiver os meus boletos para pagar, eu não quero deixar o Senhor ir. E essa foi a oração da minha vida, sabe? Eu quero chegar na minha velhice, eu ainda quero impor as minhas mãos e falar assim: o meu amigo está aqui. O meu maior medo foi sempre crescer, porque eu não quero perder o coração. Então, quando eu casei, sim, gente, os afazeres de casa são difíceis, mas eu falava: Senhor, me visita na minha cozinha. Quando o Joshua nasceu, eu falei assim: Senhor, me visita nas madrugadas. E quando o dinheiro faltou, eu falei: Senhor, seja a minha provisão. Então eu não tô aqui para te dar uma teologia mastigada, não. Eu tô para inflamar o seu coração. Sabe por quê? Com 30, 40, 50 anos, eu não quero que os meus joelhos vacilem perante a face do meu Deus. Do que adianta querer que a próxima geração seja fervorosa, se Josué não vê Moisés subir no monte? Do que adianta eu querer que o Joshua seja fervoroso se ele não me vê permanecer na nuvem de glória? Às vezes eu falo para ele assim: filho, vai brincar, Jesus está aqui, a mamãe precisa orar, vai brincar. Deixa eu te falar, Joshua, a nuvem de Deus está aqui, a mamãe vai entrar, então me espera. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu tô aqui para te falar que o mais poderoso que eu poderia te oferecer é ser conhecido nos céus. Eu não tô aqui te perguntando qual que é o seu dom, qual que é o seu ministério, para que Deus te chamou. Eu tô aqui para te perguntar: você quer ser amigo de Deus? Você está disposto a ficar no deserto e esperar Deus aparecer, uma única voz gritar nos céus e te chamar? Eu não estou aqui te perguntando se você vai pegar o microfone ou não, se você vai tocar ou não. Estou aqui te perguntando: e aí? O que você quer de Deus? Eu ainda quero conhecer o Senhor. É tempo de nós subirmos, entrarmos, mas permanecermos.
A constância, ela é muito mais importante que a intensidade. Porque se a intensidade ela for vazia, ela não frutifica. Mas se a intensidade ela for regada de constância, ela permanece. Deus te chamou para algo de fato. Deus deu ferramentas na sua mão. Deus te ungiu. Deus te deu palavras proféticas. Deus te deu um dom da cura. Deus te deu uma graça para evangelizar. Mas o Senhor ainda quer ser conhecido. Será que você pode se colocar de pé?